O que a demanda no tráfego marítimo da China diz sobre as tarifas, estoques e economia? Os temores de escassez nas lojas americanas durante a pandemia voltaram com tudo, já que o tráfego de contêineres entre China e os Estados Unidos caiu devido às tarifas do presidente Trump. Isso e muito mais a gente vai ver logo depois da vinheta, mas não esquece, deixa o seu like, coloca o seu melhor comentário e aí a gente segue com o conteúdo. Uma análise das estimativas de navios porta-container partindo da China para os Estados Unidos mostra uma queda drástica nas últimas semanas, com base num período contínuo de 15 dias. O potencial de prateleiras vazias nas lojas dos Estados Unidos em algumas semanas, bem como os riscos significativos de queda na economia, vem sendo observado se as demissões começarem a afetar alguns dos 9 milhões de trabalhadores e empregados relacionados a caminhões nos Estados Unidos e os 19 milhões de funcionários no setor varejista. A potencial escassez ou aumento dos custos tem sido uma preocupação para famílias e empresas. No entanto, há outra maneira de analisar a queda no tráfego marítimo. As empresas americanas que dependem da produção chinesa para seus produtos têm antecipado pedidos e transportes de cargas à medida que Trump aumenta as tarifas. Isso faz com que o cenário atual de cargas pareça diferente da escassez, observada no início do período da pandemia, principalmente que as empresas norte-americanas, a partir de 2025, sabiam há meses que tarifas mais altas seriam prováveis. Isso também lhe deu tempo para tomar algumas medidas preventivas, ao contrário do que aconteceu durante a crise de Covid. Todo mundo antecipou suas importações. E essa é uma grande realidade. O que aconteceu foi um aumento nas importações dentro do primeiro trimestre já observado, o que era inusitável antes da imposição das tarifas. Agora, o que a gente observa é um efeito colateral disso. Quando a gente passa a observar, a gente diz que o impacto econômico das tarifas dependerá dos preços. O produto vai entrar e ele tem que ser observado. Mas a grande questão é, será que os varejistas podem fazer e o que eles podem fazer para proteger suas margens e manter as vendas unitárias à medida que as tarifas mais altas começam a ser estendidas dentro dos novos pedidos. O frete aéreo, ele é mais rápido, concordo, mas as tarifas de Trump sobre produtos que entram nos Estados Unidos já estão a níveis mais altos em um século, mesmo depois de levar em conta uma pausa de 90 dias em tarifas adicionais delineadas a partir do dia 2 de abril desse ano. A China foi excluída dessa pausa e as tarifas de retaliação entre as nações aumentaram as tensões comerciais. O potencial alcance das tarifas globais a longo prazo tem assustado os investidores e a comunidade empresarial. Nenhum dos dois grupos ficaram parados. Quando a gente diz isso, a gente deve destacar que o aumento acentuado do tráfego aéreo de cargas também deve ser considerado em uma análise mais profunda dessa busca de compensação, porque as cadeias de suprimentos estão sendo esmagadas, porque grande parte do aumento das remessas para os Estados Unidos, eles estão vindo de maneira frete aéreo e não mais marítimo. O carregamento frontal aumentou a demanda pelo frete aéreo, porque oferece um método de envio mais rápido do que as transportadoras marítimas tradicionais. Num contexto geral, a gente passa a observar que no contexto das tarifas passa a garantir que uma remessa seja enviada antes que as tarifas sejam promulgadas, e isso pode representar uma diferença de milhares de dólares para uma empresa, já que o frete aéreo também é mais caro que o frete marítimo. E isso enquanto os preços dos combustíveis ainda estão em valores controláveis, porque se aumentarem, o frete aéreo se torna muito mais caro. E a gente passa a observar que ajuda a compensar o aumento da demanda quando passamos a observar que problemas na cadeia de suprimento podem estimular uma inflação mais persistente dentro de um futuro. E isso é o que preocupa o Federal Reserve, algo com que ele já vem se preocupando há muito tempo: a extensão da manutenção da inflação. Pode ter atendido a definição típica de saída de sua correção de projeções, como a gente ouviu nos discursos de quinta-feira, mas ainda há muitas perdas
a serem vistas. Quando a gente olha para o mercado de ações e títulos, a gente observa as importâncias, porque ele vem dando um passo para trás, observando as cadeias de suprimento. O mercado de ações e as condições de crédito também tem grande importância na economia dos Estados Unidos, porque ela é centrada dentro do consumo. Trump trouxe um certo grau de calma à Wall Street recentemente, quando ele disse que não planeja mais demitir o presidente do Fed, o Jerome Powell. Um fator que, segundo investidores, contribui muito para a alta do movimento de ações. Uma reunião com os grandes varejistas na Casa Branca trouxe um foco importante de calmaria para Wall Street também. Por quê? Porque eles saíram dali de dentro e os setores varejistas descreveu a reunião como super produtiva. E aí observamos rendimentos mais longos dentro do Tesouro sendo permanentemente vindo para baixo, sinalizando um ligeiro alívio nos custos de empréstimos para empresas e pessoas que vêm tentando financiar casas e veículos. Quando a gente observa isso, a gente vê claramente dentro dos gráficos do Treasuries de 10 anos. A ansiedade em torno da disputa comercial global azedou a forma como consumidores e empresários se sentem em relação à economia. Com a pausa de 90 dias, a gente passa a observar um proporcionamento apenas dentro de um capsulado modesto, impulsionando um grande sentimento, um problema mais urgente para Wall Street resolver. E esse problema tem sido como decifrar os lucros dos primeiros trimestres das empresas, que se beneficiaram da aplicação antecipada de tarifas, mas também pintariam um quadro nebuloso do que viriam a seguir. Por um lado, os investidores permanecem inseguros quanto às declarações vindas da Casa Branca sobre o progresso dos acordos comerciais. Porque um diz abrandamento, o outro, a China, afirma que eles não estão acontecendo. Isso torna difícil prever onde os níveis mais tarifários poderão acabar. Se os consumidores reduzirem os gastos ou que pensar das perspectivas para as margens dos lucros das empresas serão impactadas. Com as incertezas macroeconômicas, as empresas em geral se prepararão e reduzirão quaisquer planos significativos de investir em novas linhas de negócios ou nas que já existem. Quando a gente diz isso, a gente também passa a esperar que os lucros corporativos sofram ainda mais pressão devido às margens menores, decorrentes do aumento dos custos de insumos e da perda da receita no exterior. As empresas podem recorrer a demissões para compensar essas margens menores, o que pode prejudicar a economia local norte-americana. Mas uma maior turbulência dentro do mercado de ações também pode fazer com que os consumidores mais ricos, que estão ajudando a impulsionar a economia, venham reduzir os seus gastos. A regra número 1 de uma loja de varejo é unidades de venda. Você tem estoque e precisa fazer com que esse estoque chegue à loja. Se você não vender, a loja fecha. A questão não é estoque, mas a questão é preço. E isso é o que a gente tem que se importar com a criação de observações, de rotinas financeiras dos dados econômicos a partir de agora dentro do cenário global. Eu sou Kiko Di e a gente se vê no próximo vídeo.